Bom dia, paz de Jesus, o amor de Maria, 46ª meditação quaresmal de Santo Tomás de Aquino, nesse período forte da igreja, final de quaresma, tríduo pascal, amanhã, hoje sábado, amanhã Páscoa. Vamos então continuar nossas meditações aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa é a última meditação que a gente vai fazer na página, no nosso canal. Depois a gente segue com mais atividades e aí a gente vai divulgando aí no canal, tá bom? Hoje estamos no Sábado Santo. Utilidade da descida de Cristo aos infernos. Da descida de Cristo aos infernos, podemos tirar 4 ensinamentos para a nossa instrução. Lembre que Jesus foi sepultado, né, num espaço que José de Arimateia cedeu. Naquele lugar, então, né, no fim da sua morte, né, da sua paixão ali, a morte, ele ficou descansando. Só que sua alma, seu espírito desceu aos infernos, ao Sheol, né, que era o nome da época do Antigo Testamento que os judeus falavam. E nesse local, então, a gente vai meditar sobre esses ensinamentos, desse momento em que Jesus desce até a volta para a ressurreição, para a Páscoa. O primeiro ensinamento que Santo Tomás vai nos passar seria uma firme esperança em Deus. Quando quer que o homem esteja em aflição, deve sempre esperar o auxílio divino e nele confiar. Quer dizer, a esperança. Né? Todos aqueles que estavam, né, do Antigo Testamento, mortos, aguardando ali na mansão dos mortos a vinda de Jesus, estavam descansando e foi provado ali que com a presença de Jesus naquele lugar, depois de tantos e tantos séculos e anos, dependendo ali de quanto tempo cronológico, né, que não é o tempo de Deus, é o tempo cronológico, eles estivessem ali naquele local esperando. Você vê que a esperança, ela sempre consegue, né? Então eles esperaram e Jesus apareceu naquele momento. Nada há de mais sério do que cair no inferno. Se, portanto, Cristo libertou os que estavam lá, cada um se é de fato amigo de Deus. Então, todos ali estavam já na amizade com Deus, na espera, no Sheol, para que Cristo viesse e os libertasse. Deve muito confiar para que ele o liberte de qualquer angústia. Lê-se: esta sabedoria não abandonou o justo que foi vencido. Desceu com ele na fossa e na prisão o não abandonou. Sabedoria 10, versículos 13 e 14. Como Deus auxilia aos seus servos, de um modo todo especial, aquele que o serve deve estar sempre muito seguro. Eclesiástico 39, versículo 16 vai dizer: o que teme ao Senhor por nada trepidará e nada temerá, porque ele é a sua esperança. Então, quem estava ali esperando Jesus, a vinda de Deus, né, e veio ali Jesus libertar, eles não se decepcionaram. Né? Então, valeu a pena esse temor, tanto em vida quanto na espera ali no Sheol. Segundo ponto, devemos despertar em nós o temor e de nós afastar a presunção. Pois, apesar de Cristo ter suportado a paixão pelos pecadores e ter descido aos infernos nesse sábado santo, não libertou a todos, mas somente aqueles que estavam sem o pecado mortal, como acima foi dito. Então é importante lembrar que lá nos infernos, Jesus libertou os que estavam sem o pecado mortal, né? Que estavam na graça, esperando, talvez não sabiam quando, mas e tinham essa confiança de que naquele local seriam libertados de todos os pecados e ganhariam a vida em Cristo, a vida eterna. Aqueles que morreram em pecado mortal deixou-os abandonados. Quer dizer, Jesus não libertou os que estavam em pecado mortal, libertou ali os que estavam na graça. Por isso, ninguém que desça de lá com pecado mortal espere perdão, mas ficarão no inferno o tempo em que os santos patriarcas estiverem no paraíso, isto é, para toda a eternidade. Então, todos aqueles santos que foram libertos, né, e vão ficar na eternidade, ao mesmo tempo que os que não foram libertos ficarão também pela eternidade no inferno. Lê-se em São Mateus, capítulo 25, versículo 46. Irão os malditos para o suplício eterno, os justos
para os justos, porém para o paraíso. O terceiro ponto, Santo Tomás vai nos ensinar que devemos ficar atentos, porque se Cristo desceu aos infernos para a nossa salvação, também nós devemos, com solicitude, lá descer em espírito, meditando sobre as penas nele existentes. É importante lembrar que nas aparições de Fátima, Nossa Senhora também mostrou os infernos para os pastorinhos, né? Então essa meditação, essa importância da gente entender a realidade do inferno, já de crianças ali, para também nos tirar esse ensinamento, nós também precisamos descer ali e ver quantos tormentos são, qual a dificuldade é, para que já nos santifiquemos aqui nesse caminho, para estarmos limpos o máximo que puder para o juízo particular com a presença de Jesus em nossa vida, após a morte. Santo Ezequias vai dizer: irão os malditos para o suplício eterno, os justos, porém, para o paraíso. E também citou isso Isaías 38, versículo 10. Desse modo, aquele que em vida vai lá pela meditação não descerá facilmente para o inferno da morte, porque essa meditação afasta do pecado. Então o que o Santo Tomás diz para descermos em meditação, como Nossa Senhora mostrou ali para os pastorinhos o inferno, aquela meditação toda que eles tiveram ao identificar tanto fogo, tanto tormento. Nós precisamos também fazer para descer lá e verificar como é e o quanto é difícil nos afastar de Deus. Ao vermos como os homens deste mundo evitam as más ações por temor das penas temporais, como não deveriam eles muito mais se resguardarem do pecado por causa das penas do inferno, que são muito mais longas, mais cruéis e mais numerosas? Eis porque lê-se nas Escrituras em Eclesiástico 7, versículo 40, lembra-te dos teus últimos dias e não pecarás para sempre. O quarto ponto, o quarto ensinamento, tirado da descida de Cristo aos infernos, é nos ter ele oferecido um exemplo de amor. Cristo desceu aos infernos para libertar os seus. Depois de todo o tormento, tudo que passou, depois da sua morte, né, seu corpo já totalmente dilacerado ali embaixo do santo sudário, ele por amor optou para descer lá e retirar os seus. Ele foi oferecido um exemplo de amor. Cristo desceu aos infernos para libertar os seus, como disse. Devemos também nós lá descer para a meditação, para auxiliar os nossos. Eles por si mesmos nada podem conseguir. Nós é que devemos ir em socorro dos que estão no purgatório. Naquela época o purgatório ele não existia, né? Os infernos era o local onde estavam os justos, né? E os condenados, porém não sabiam tanto que estavam condenados, mas naquele momento todos os justos foram libertos. Então hoje em dia tem um purgatório, que o purgatório ele vai estar lá os justos também. Então precisamos rezar pelas almas que estão no purgatório para que elas também nós nas nossas orações socorramos elas e ajudemos para que persistam e persigam, purgando cada pena que teve temporal, para que cheguem logo à glória da eternidade e lá intercedam por nós também. Se alguém não quisesse socorrer um ente querido que estivesse na prisão, como isso nos pareceria cruel, né? Então, é como se os nossos entes queridos que estão no purgatório estivessem necessitados de nossas orações, do nosso socorro também, né? Como a gente, dentro de um prisioneiro, a gente vai lá, reza, leva alguma coisa. Então, é exatamente esse momento que a gente precisa dessa retribuição de amor pelos nossos que estão no purgatório. Claro que nós não sabemos se eles estão, então rezemos para que estejam e rezemos pelas almas que estivessem lá. Caso eles já estivessem ido para o céu, para a glória, essa oração não ficará perdida e ficará para alguém que mais precisa, ou mesmo se a alma não estiver no céu, estiver no inferno, mas não cabe a nós saber, essa faz parte do mistério de Deus. No entanto, seria mais cruel aquele que não viesse em socorro do amigo que está no purgatório, pois não há comparação entre as penas desse mundo e as penas daquelas, né? Aquelas penas que ele vive lá. Lê-se a esse respeito em São João, capítulo 19, versículo 21. Tende piedade de mim, tende piedade de mim, pelo menos vós, ó meus amigos, porque a mão de Deus me socorre.
Marcos 19:46. É santo e salutar o pensamento de orar pelos defuntos para que sejam livres dos pecados. Aqueles pecados que eles precisam se livrar, purgar. Rezemos por eles para que consigam chegar logo à glória e se limparem, para entrarem limpos de roupa branca, alvejada pelo sangue do Cordeiro, pela proximidade que eles vão precisar ter com Deus em breve, assim que eles acabarem esse momento difícil do purgatório. Mas é um momento importante, para que limpos estivermos face a face de Deus. São auxiliados os que estão no purgatório, principalmente por 3 atos, conforme diz Santo Agostinho. Pelas nossas missas. As missas são muito importantes, então, para que sempre lembremos dos nossos entes queridos que já partiram, nós fazemos missas em menção a eles. Pelas nossas orações particulares e também por esmolas. E São Gregório acrescenta um quarto instante que precisamos ter, o jejum. Fazemos jejum pelas almas do purgatório. Não devemos causar admiração, que assim seja, porque também neste mundo o amigo pode satisfazer pelo amigo. A mesma coisa acontece com os que estão no purgatório. E essa foi a última meditação de Santo Tomás. Obrigado aí para os que chegaram até aqui. Vamos persistir, vamos perseverar nesse caminho espiritual que é o que Deus quer para a nossa vida. E que Deus sempre vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.